Olá, eu me chamo Maria Eduarda Moraes, sou aluna do curso de Nutrição da Universidade Federal de Campina Grande e hoje eu estou aqui com minhas colegas de curso, Maria Eduarda Fernandes, Maria Mirelli e Marielle Rosane. Nós somos alunas da disciplina de Educação Nutricional, que é ministrada pela professora Elaine Waldner, e vamos falar um pouquinho sobre o capítulo O Poder dos Supermercados do livro O Negócio da Comida, Quem Controla Nossa Alimentação, da autora Esther Vivas. E esse podcast ele é voltado para donas de casa. Vamos lá? Primeiramente, quem vai dar início ao nosso debate é a Maria Eduarda Fernandes, e ela vai falar um pouquinho sobre o primeiro ponto do capítulo. Olá, me chamo Maria Eduarda Fernandes e eu vou falar um pouco sobre o primeiro tópico do capítulo Operação Supermercado, o que se esconde na grande distribuição de alimentos. Então, nos últimos anos, ocorreu um crescimento gigantesco dos supermercados, dos hipermercados e também de redes de desconto. Esse tipo de empresa vem crescendo no mercado e se tornou uma das maiores transnacionais do mundo, devido a questões de capitalismo e também o processo de globalização. Com isso, a questão do comer virou algo inteiramente comercial, pautado principalmente em interesses econômicos. Tudo que é produzido, vendido, é sempre baseado no que é mais rentável para a empresa, não se vai ser saudável para a população ou se vai trazer riscos a longo prazo. O primeiro supermercado do mundo era público e surgiu em Madrid, na Espanha, por volta de 1957. Ele era baseado no modelo de distribuição comercial norte-americano, com a influência do Plano Marshall, que foi o plano de auxílio financeiro dos Estados Unidos para alguns países europeus logo após a Segunda Guerra. Inicialmente, esse supermercado ele era como um self-service. Como ele era público, ele foi feito em um programa de governo chamado Operação Supermercado, no regime Franco. Tinha o objetivo de modernizar o comércio do país, foi um enorme sucesso. Em pouco tempo, foi criada uma rede de supermercados também em outras cidades, como Barcelona, La Coruña, entre outras. Como tudo que é de iniciativa pública, quando tem sucesso, a iniciativa privada adentra. O primeiro supermercado de iniciativa privada foi criado em Barcelona, logo 2 anos após o primeiro público, em 59, e foi criado por famílias que eram donas de um comércio ultramarinho. Se chamava Caprabo, o supermercado. Cada sílaba do supermercado era um nome da família que foi fundadora dele. A população da época estava fascinada com essa ideia de autonomia, de poder escolher os alimentos na prateleira, de poder pegar, de poder levar para casa. E também esse supermercado ele teve um incentivo muito grande do próprio governo franquista. Aí, com o passar do tempo, os supermercados públicos foram sendo extintos e ficaram apenas os supermercados de iniciativa privada. Aí, posteriormente, surgiram vários e vários supermercados e hipermercados por toda a Europa, Alemanha, Grã-Bretanha, Noruega, França. Eles eram um símbolo de modernidade da época, que a cada década só ia aumentando. Ali entre 80 e 90, se generalizou de vez pelo mundo. E hoje ele exerce a maior parte do domínio na distribuição dos alimentos. A maior parte do que a gente compra, consome, vem do supermercado. De 60% a 82% do que compramos vem do supermercado. Então, o que acontece com isso? O poder de compra do supermercado ele é gigantesco. Nós temos cada vez menos portas de acesso aos alimentos. Menos portas porque só tem um meio de compra. E os pequenos produtores também têm menos opções de chegar até os consumidores. O que nos leva a outro tópico, que é muito poder em poucas mãos. Como é uma distribuição moderna, ela concentra o peso da distribuição em um número muito pequeno de empresas. A maior parte das compras no supermercado é realizada em apenas 6 cadeias. Essas 6 cadeias controlam 60% do setor de distribuição dos alimentos, como Mercadona, o Carrefour, Eroski, que inclui aquele primeiro supermercado de iniciativa privada, o Caprabo, o Dia, o El Corte Inglés, entre outros. São as 10 maiores empresas nesse setor. Ou seja, nunca o mercado de distribuição dos alimentos esteve tão
em tão poucas mãos. Na Europa acontece da mesma forma, poucas empresas liderando a distribuição dos alimentos. Na Suécia, a Suécia é um exemplo. Apenas 3 empresas de supermercados monopolizam 95% da distribuição de alimentos da Suécia. E as pessoas com as maiores fortunas na Europa estão ligadas à distribuição de alimentos. A primeira maior fortuna da Alemanha, por exemplo, a segunda da França. Ou seja, o poder desses varejistas é enorme. Eles controlam os alimentos e a gente fica sujeito aos interesses econômicos das empresas. Um exemplo é que em 2013, na Espanha, havia 720 mil agricultores e cerca de 46 milhões de pessoas. E apenas 50 empresas mediavam essa relação, agricultores e população. Ou seja, um poder enorme sobre a população, principalmente, mas mais ainda sobre os agricultores, porque essas empresas que determinam o preço que o agricultor vai cobrar, quanto vai pagar pelos produtos deles e qual o custo que vai ser cobrado para a gente, população, né? Dessa forma, o camponês, ele fica cada vez, recebe menos dinheiro pelo que ele vende e nós cada vez pagamos mais caro. E quem sai ganhando nessa história? O supermercado, a empresa. Trata-se de um oligopólio, né, em que poucas empresas vão controlar o setor, que vai empobrecer a atividade rural, homogeneizar o que a gente come, precariza as condições de trabalho, acaba com o comércio local, que a gente vai falar posteriormente, e ainda promove um modelo de consumo que é insustentável e irracional. Em relação aos trabalhadores, a cadeia de exploração desses supermercados é gigantesca. Eles impõem um modelo de agricultura e alimentação onde a agricultura familiar não tem espaço. O objetivo é controlar toda a cadeia alimentar, desde a fonte da agricultura até a boca do consumidor, reduzindo o custo de produção, aumentando o preço final dos alimentos para ter o máximo de lucro. O agricultor paga o menor preço que possível para a produção, condenando muitas vezes à miséria e ao fechamento do seu sítio. Então ele é obrigado a se sujeitar a essas grandes empresas. Nos shoppings é a mesma política. Um ritmo de trabalho muito intenso, tarefa repetitiva, pouca autonomia de decisão, aparecimento de doença nos trabalhadores, baixo salário, que acontece dessa forma, vários abusos ao direito dos trabalhadores. Um exemplo de empresa que tem o maior número de trabalhadores do mundo é o Walmart, uma transnacional, uma das cadeias de distribuição moderna que mais acumula abuso trabalhista. Detém qualquer forma de sindicalismo dentro da empresa e tem os salários 20% mais baixos que a média de todos os Estados Unidos. O comércio tradicional dos alimentos ele sofreu uma baixa em contraste com o crescimento dos supermercados e dos hipermercados. Um estudo que foi feito em Mississippi avaliou a situação do comércio local após a instalação de um Walmart e mostrou que esse tipo de supermercado ele captura a clientela da região. Todos os comércios locais foram afetados pela presença do hipermercado, do Walmart, naquela região. Aí, com várias dessas informações, essas empresas, ultimamente, elas vêm tentando trabalhar com alguns produtos ecológicos, de comércio justo, para tentar limpar a sua imagem. Mas nós sabemos que o modo de trabalho delas é o mesmo. Escondem graves impactos sobre o meio ambiente, sobre o direito dos trabalhadores, sobre o comércio local. Criam doações, fundações para se promoverem responsáveis. Então nós temos que prestar atenção cada vez mais nesse tipo de empresa para que a gente não nos venda um gato por lebre. Maria Eduarda Moraes vai prosseguir falando um pouco sobre outro tópico que é o Big Brother no supermercado. O segundo ponto que o capítulo traz, como Eduarda Fernandes já falou, ele traz sobre o Big Brother no supermercado, onde de início ele já aborda o fato de que associamos a compra no supermercado à modernidade, sendo isso uma forma de autonomia e liberdade de escolha. Mas aí entra alguns questionamentos. Será que é isso mesmo? Será que por trás das nossas compras
embora isso não seja notável pelo fato de que acreditamos que a gente tem essa falsa sensação de liberdade e autonomia, não é um jogo, porque se a gente parar para pensar, tudo no supermercado é estudado para que o cliente, de alguma forma, compre o que não é necessário para ele. E muitas das vezes a gente acaba comprando coisas que nem precisamos no momento, mas que está na promoção, algo do tipo, é feita a compra. A forma que tudo é concebido para comprarmos é tudo pensado. E nesse ponto do capítulo, especificamente, ele fala muito sobre isso, que, por exemplo, quando chegamos aos supermercados, encontramos cartazes de cores vivas, chamativas, nos encorajando a entrar, na maioria das vezes, oferecendo ofertas e promoções que anunciam preços muito baratos. Quando o cliente vê esse chamativo, automaticamente a primeira coisa a se fazer é o quê? Pegar o carrinho. E depois disso, começa a busca do que se precisa, né? E nessa trajetória de passar pelos corredores e tudo mais, sempre acaba dando aquela visualizada pelas prateleiras, como quem não quer nada, só dando uma olhadinha mesmo. E aí entram os produtos novos, que se analisarmos, às vezes nem são tão novos assim no comércio. Você nem sequer esperava comprar determinada coisa e acaba levando. Já parou para pensar também que muitas das vezes o que é necessário acaba ficando no final do estabelecimento? Por exemplo, o arroz, o macarrão e afins. Já notaram também que eles praticamente mudam algumas coisas de lugares? E aí a gente se pergunta, por que eles nos fazem dar algumas voltas antes de encontrarmos o que precisamos? Pois é, são muitas perguntas. E se analisarmos todos esses questionamentos, a média é que 25% e 55% do que adquirimos no supermercado são produtos que não precisaríamos comprar naquele momento. E, além disso tudo, um ponto bem importante que traz no capítulo é sobre a oferta do cartão Fidelidade, sendo um dos tópicos que a autora aborda, nomeado como A Nossa Vida em um Cartão, que é bem interessante. É muito comum hoje em dia nas redes de supermercados essa proposta. Esse negócio de cartão Fidelidade é algo que instiga o cliente de alguma forma, porque eles, a todo custo, eles vão te dar as maiores vantagens de fazer o cartão. Por exemplo, se você adquirir o cartão, você vai ganhar bônus no fim do mês, você vai ganhar brindes, descontos, seus pontos vão aumentar e por aí vai, né? E através desses cartões que as empresas buscam, né? Eles buscam saber quase tudo em nossas vidas. Mas como assim, Eduardo? Eu vou explicar agora. A margem do que tem na ficha de preenchimento do cartão Fidelidade, as compras que são feitas regularmente, ficam tudo gravado nos arquivos. E nisso eles têm uma base, se nós gostamos ou não, tipo de chocolate, se preferimos carnes ou peixe, qual o tipo de café, quais os tipos de bebidas, quais os tipos de conservas, quais verduras que compramos. Ou seja, eles sabem de tudo que consumimos. As empresas elas são bem inteligentes e armazenam esses dados e utilizam essas informações através do que conhecemos como marketing. Mas para quê? Qual a finalidade deles armazenar esses dados, né? E é justamente para melhorar suas vendas. Assim, eles sabem de quem consome, o que consome e quando consome. Podem realizar perfis detalhados de seus compradores. E a partir disso, eles nos oferecem, através da publicidade variada, tudo aquilo que necessitamos. E aí compramos lindamente, encantados, pensando, como isso é possível? Como eles sabem exatamente o que eu gosto de comprar e o que eu não gosto? E a gente mal imagina que tudo isso é pensado, né? E é isso, gente. E o próximo ponto é Maria Mirelle que vai dar continuidade para vocês. Então, o terceiro ponto que o capítulo expõe, ele é sobre os supermercados. Eles criam empregos. Nós sabemos que quando chega algum comércio de grande porte ou supermercados em nossas cidades, ele gera um tremendo rebuliço, não é mesmo? Pois sempre a população gera uma grande expectativa que vai ser melhor para todos da cidade. Isso se dá devido a sempre estar associado à promessa de criação de empregos, que vai impulsionar a economia local, que vai ter preços acessíveis, e que o progresso, e assim, todos acham que vai ser melhor para todo mundo. Mas assim, levando para a prática, pode surgir aquela pergunta, não é mesmo?
A realidade é assim mesmo? Isso realmente acontece? Bem, infelizmente na prática não é muito bem isso que acontece, pois dentro desses grandes comércios existem vários mitos, que muitas vezes sua prática desmente. Segundo a Associação Nacional de Grandes Empresas de Distribuição, a organização patronal do grande varejo, que faz parte, por exemplo, o Alcampo, o Carrefour e entre outras, impôs no início de 2013 um novo e duro convênio a seus 230 mil funcionários, que é trabalhar em um domingo, equivalente a um dia de semana, e vamos combinar, né, que o domingo, teoricamente, é feriado, é o dia de descanso para todos nós, né? Mas isso não acontece para os funcionários de supermercados. Sem contar que, mesmo com razões familiares em jogo, o funcionário ele é obrigado a cumprir o seu horário de trabalho. Isso acaba deixando ainda mais difícil para o trabalhador conciliar a vida pessoal com a profissional. E que, na maioria do pessoal do setor, ele é composto por mulheres. Imagina aí, você mulher, dona de casa, como deve ser difícil conciliar as tarefas de casa com os cuidados com a família e um bom convívio com sua família, tendo uma carga horária de trabalho bem pesada, né? O outro ponto que ele traz é trabalhar mais por menos. Isso mesmo. Ele expõe para os leitores a questões do trabalhar mais por menos, pois quando as empresas adotam esse novo convênio, tende a vir com ele essa consequência, pois acaba estendendo as horas de trabalho e baixando os salários, sem contar que cada vez que as vendas caem, os salários são sujeitos a diminuir também, sendo cortadas em até 5%. Isso não é nada justo para quem trabalha até do domingo, né? Isso é uma prática cruel num setor já extremamente precarizado, pois além do baixo salário, o dia a dia de quem trabalha em supermercados é extremamente cansativo, com tarefas repetitivas e rotineiras. Não sei se vocês conhecem alguém que trabalha assim. Eles ficam com uma carga de trabalho super alta e às vezes a gente chega a ver mercados sendo fechados às 7 horas da noite, porém o expediente dos servidores eles vai até 10 ou mais da noite. Mas vocês podem estar se perguntando, por que não reclama com o gerente essa questão da carga horária? E o que acontece se você decidir se organizar em um sindicato e lutar por seus direitos? O que acontece é que se você tem um contrato precário, melhor se despedir do seu trabalho. Isso mesmo. E vocês acreditam que no início de 2013, a Cabrapo, de propriedades como a Eroski, teve intenção de despedir 400 trabalhadores, só para não aplicar o aumento salarial acordado e cortar até 20% dos salários do seu pessoal. E sabe qual foi a justificativa deles? É que a queda das vendas e havia a crise, sendo que haviam publicado que os lucros tinham aumentado em 12% há um ano atrás. O que podemos concluir com isso, minhas caras, é que a criação de emprego que esses supermercados propõem, na verdade, traz consequências para o comércio local. Outro ponto que o capítulo traz é o fim do comércio local, pois traz consequências para essas lojas. A abertura desses estabelecimentos, eles envolvem o encerramento de lojas e o declínio do comércio local, e, consequentemente, a perda de postos de trabalho. No capítulo fala que na Espanha, a partir dos anos de 1980, à medida que a distribuição moderna se consolidava, o comércio tradicional sofreu uma erosão constante e
invencível, tornando-se hoje quase residual. Se em 1998 haviam 95 mil lojas, em 2004 este número caiu para 25 mil. Já a consequência disso para a população é a diminuição da renda da comunidade, já que a compra em uma loja de bairro, ao contrário de compras em uma grande superfície, repercute em maior medida na economia local. As consequências negativas não ficam só nisso, que falei anteriormente, afeta na cadeia de produção, distribuição e consumo também. Esses comerciais insustentáveis acabam fazendo com que o consumidor compre acima de suas necessidades, produtos de má qualidade e não tão baratos quanto parecem. E este é o desenvolvimento, entre aspas, que promovem os supermercados. E agora, passo a palavra para Marielle, que vai falar um pouco sobre a outra cara de uma cadeia de supermercados. Olá! Então, o nosso quarto e último ponto trata-se da Mercadona, que é uma cadeia de supermercados familiar de capital espanhol, tendo como presidente Juan Roig. E vai muito além do que uma simples cadeia de supermercados. Mercadona significa poder. No entanto, por trás dos bastidores dessa grande empresa, que é preocupada em gerar empregos em tempos de crise e que se preocupa com seu quadro pessoal, a realidade é outra. Trata-se de financiamento de partidos, exploração laboral em que as grandes empresas enriquecem às custas dos seus empregados, extinção do pequeno comércio, sufocamento do campesinato, dificultando a autonomia de camponeses, que são grupos sociais de base familiar que se dedicam a atividades agrícolas, alimentos quilométricos que vêm da outra ponta do mundo, que são cultivados com altas doses de pesticidas e fitossanitários, em condições precárias de trabalho e pouco valor nutritivo. Então, esta é a outra face de Mercadona. A crise não foi um empecilho para que o presidente da Mercadona, Juan Roig, tenha acumulado uma das maiores fortunas da Espanha, onde, segundo a revista Forbes, está em quarto lugar no ranking dos mais ricos. Ele atribui, então, essa herança à cultura do esforço, tendo como solução para superar a crise o esforço. E segundo Jiménez, a questão é pensar mais nos deveres do que nos direitos. Então, essa afirmação, de uma certa forma, consiste em dizer que a reforma laboral, a exploração laboral faz parte desse esforço, não é mesmo? A Mercadona sempre consegue sobreviver à crise, como nenhum outro supermercado consegue. Em 2008, seus lucros aumentaram 58%, sendo considerado o número 1 da grande distribuição alimentar. Em 2011, teve sua cota de mercado de 24%, sendo superior ao total de soma dos seus três principais rivais, que é o Carrefour, a Eroski e Dia. Ele responsabiliza esse aumento a preços sempre baixos, comércios de proximidade, dentre outros. Mercadona sempre se vangloriou por seus contratos estáveis e por oferecer salários acima da média do setor e formação, apostando sempre na conciliação entre trabalho e vida familiar. A empresa foi bastante elogiada quanto ao seu modelo alemão, sendo considerada a chave para o seu sucesso. A controvérsia sobre o presidente da empresa ser o mesmo do Instituto da Empresa Familiar, que reúne centenas de empresas líderes em seu setor, ter exigido cada vez mais a necessária flexibilidade do mercado de trabalho, a redução do custo de demissão, a elevação da aposentadoria para 67 anos, a transferência de feriados de terça a sexta para segunda-feira para evitar pontes e a desvinculação do aumento salarial ao aumento do índice de preços ao consumidor, o IPC. Ele sempre alega fazer esse tipo de coisa pensando nos trabalhadores. Mercadona sempre foi alvo de muitas denúncias por abusos laborais, com suas demissões improcedentes, política antissindical, extrema pressão sobre a força de trabalho, dificuldades para conceder a aposentadoria, além do assédio aos trabalhadores. Em 2006, teve início os conflitos do centro logístico de Sant Sadurní d'Anoia, que é encarregado do abastecimento dos supermercados da Catalunha, Aragão e Casteló, onde vários vendedores começaram um processo de auto-organização contra os abusos da empresa,
com o apoio do sindicato, CNT, tendo como resposta de Mercadona 3 funcionários demitidos. E isso provocou uma longa greve, de março a setembro de 2006. Um dos problemas causados por Mercadona é o desaparecimento de comércios locais, provocado pela proliferação de supermercados. Apesar de Mercadona dizer que várias lojas se desenvolvem nos seus arredores, deve-se levar em consideração que não se tratam apenas de uma loja qualquer, mas são estabelecimentos que oferecem uma alternativa mais atrativa e mais frescas aos clientes de cadeia do que Mercadona com seus produtos insípidos. No entanto, o objetivo de Mercadona era eliminar lojas de conveniências e quitandas de seus arredores, lançando no final de 2013 uma nova estratégia para vender diretamente produtos frescos. Isso provocou grande insatisfação dos agricultores, pecuaristas e fornecedores com Mercadona. Houve diversas denúncias dos sindicatos agrários, como a coordenação das organizações de agricultores e pecuaristas, alegando com razão que o processo de concentração dos supermercados só favorece o enriquecimento deles mesmos, à custa da redução da renda dos agricultores. Vários foram os protestos que aconteceram contra a Mercadona, para denunciar os preços miseráveis que o supermercado pagava aos produtores, bem abaixo do custo de produção. Segundo a Coag Canárias, as grandes redes de varejo realizam guerras de preços para ganhar cotas de mercado. E quem paga a conta são os que estão no início da cadeia. Mas Juan Roig disse que Mercadona quer dignificar o trabalho do agricultor, pescador e criador do país e argumenta que fazendeiros e agricultores têm de ganhar dinheiro, mas isso não passa apenas de palavras ao vento. Outra polêmica envolvendo Mercadona é de onde vêm os alimentos até a rede de supermercados. Os alimentos que compramos percorrem um longo caminho até chegar ao nosso prato. Com Mercadona, a maior cadeia de supermercados, não seria diferente. A Coag denunciou em março de 2009 o contrato entre Mercadona e a empresa portuguesa Sovena, cujo principal acionista é um dos genros de Juan Roig, para plantar oliveiras e produzir azeite em Portugal e no norte de Maghreb, deslocalizando a produção. E assim é feito com diversos produtos, que são provenientes de uma localidade muito diferente da qual está descrita nas etiquetas desses produtos. Mercadona investe milhares de euros para preservar sua imagem de supermercado de confiança. Mas a questão é, será que devemos mesmo acreditar na imagem de supermercado de confiança que Mercadona transmite, com seus produtos sendo originados de um lugar totalmente diferente do que está descrito nas etiquetas? Sendo assim, é interessante nós procurarmos comprar de pequenos produtores, incentivando a agricultura familiar e também a renda de diversas famílias, além também do incentivo ao comércio local. Então, chegamos ao final do nosso podcast voltado para você, dona de casa.